Olá, seja muito bem-vindo a este curso do livro A Ciência para Ficar Rico. Nós estamos no capítulo 3, que vem com um título que é uma pergunta, que vem falando assim: a oportunidade pode ser monopolizada? Se você não me conhece, eu sou a Juliana Medeiros e nós estamos aqui estudando juntos esse livro, onde eu faço a minha interpretação, ajudando você a ter a sua interpretação. Se você ainda não pegou nenhuma videoaula, vai para a playlist que está aqui na descrição do vídeo, no card. Não perca, gente, são aulas retas, diretas, objetivas, sem enrolação, e o pessoal tá adorando. Eu também estou porque eu aprendo, gente, junto com você. Quanto mais eu compartilho o meu conhecimento, mais eu aprendo também. Então bora lá a mais um momento de expandir a consciência. Então o título do capítulo 3 é uma pergunta: a oportunidade pode ser monopolizada? Ninguém permanece pobre porque outras pessoas monopolizaram a riqueza e puseram uma cerca nela. Existe uma abundância de oportunidades para a pessoa que seguir a correnteza, em vez de tentar nadar contra ela. A classe trabalhadora pode transformar-se na classe empregadora assim que começar a fazer as coisas de uma certa maneira. A lei da riqueza vale tanto para eles como para todos os outros. É que eles devem aprender, caso contrário, permanecerão onde estão e continuarão a fazer o que fazem. Entretanto, o trabalhador individual não é mantido por baixa pela ignorância dessas leis por sua classe. Ele pode seguir a correnteza da oportunidade de enriquecimento, e este livro lhe dirá como. Ninguém permanece na pobreza por falta de fontes de riqueza. Há mais do que o suficiente para todos. Daqui para frente começa uma nova fase do livro, uma fase muito importante e interessante. Nós estávamos falando então que o autor está falando aqui? Que ninguém permanece pobre porque outras pessoas monopolizaram a riqueza, ou seja, colocaram uma cerca. Não é só nossa riqueza, sabe, cercaram a riqueza para si. Não é por isso. E ele está falando também, não é porque uma pessoa ela é trabalhadora, ela é empregada de alguém, que ela não pode se transformar em empregadora. Não, ela só não é empregadora porque ela não faz as coisas de uma certa maneira. E também a riqueza não é monopolizada, não é colocado uma cerca em volta dela, as pessoas, e fala assim, é só nossa, ninguém entra para dentro da riqueza. Não existe isso. Ele está falando aqui que existe abundância de oportunidades para a pessoa que seguir a correnteza e não nadar contra ela. Eu confesso para vocês que a primeira vez que eu li isso aqui nesse livro, e em outros livros, como Pense e Enriqueça, os livros de Esther Hicks, né, que canaliza Abraham Hicks, eles falam muito sobre isso, né, que existe uma abundância, que o universo é abundante e que existem oportunidades, várias, milhares de oportunidades para cada pessoa. A primeira vez que eu ouvi isso, bateu com certeza de frente com um paradigma que eu tinha de escassez, de que existia pouco para as pessoas, que a riqueza era somente para determinado número de pessoas, porque eu pensava assim. E isso, se você pensa isso, gente, isso é uma crença de escassez, uma crença de limitante que impede você de enxergar que realmente existe abundância no universo. Só que aqui o Wallace D. Wattles, ele fala, o autor desse livro, que existe sim para quem nada na correnteza, a favor da correnteza e não contra ela. Mas Ju, o que é nadar a favor dessa correnteza? Eu confesso para vocês que eu fiquei anos estudando, porque todos esses conceitos, e principalmente esse livro aqui, foi o primeiro que caiu no meu colo, como eu disse em outras videoaulas, que em 2016, sobre reprogramação da mente, Então esse livro, eu leio ele desde 2016, gente, que eu leio esse livro e estudo, e ele me abriu portas para muitos outros estudos, como reprogramação da mente, física quântica, lei da atração, programação neurolinguística. Então abriu muito para eu entender. Porém, quando eu li isso aqui, eu falei, não é bem assim. Se tivesse oportunidades para todos, o mundo, o planeta, o universo não estaria do jeito que está. Muitas pessoas escassas, né? Porque tem mais pessoas que vivem em escassez do que pessoas em abundância. E eu comecei a ler, estudar, e eu entendi realmente o que o autor fala aqui, que é fazendo as coisas de uma certa maneira. Se a gente parar de nadar contra a correnteza, o que é nadar contra a correnteza? É acreditar que o universo é escasso, é limitado, sabe, só é riqueza para alguns, é isso. Quando você entra na correnteza, no fluxo do universo, você vai entender, você vai olhar para a natureza, vai olhar para as coisas que o Criador deste universo criou, e você vai entender e perceber
ver, assim como aconteceu comigo, que sim, existe abundância em todas as coisas, existe abundância em tudo, mas que é a nossa maneira de pensar, é a maneira de pensar que existe limitações nos meus olhos, o que eu enxergo, o que eu acredito, o que eu penso, as minhas crenças enraizadas dentro da minha mente subconsciente faz com que eu enxergue que exista limitações, onde na verdade a limitação ela está somente na minha mentalidade, na mentalidade de quem tem a crença de escassez. Esse universo onde nós vivemos, ele sim, ele é abundante e existe a oportunidade para todas as pessoas que querem ser prósperas, querem ser abundantes, e existe. O que ela precisa é entrar no fluxo do universo, nadar a favor da correnteza e não contra ela. E uma das coisas é trabalhar o pensamento, é pensar de uma certa maneira. E o livro vai nos ensinar aqui como é esse pensar de uma certa maneira, ok? Então nós começamos agora uma fase do livro muito interessante, muito importante. E olha, presta atenção aqui no que eu vou ler aqui para você e o que nós vamos conversar. Esse capítulo nós vamos iniciar a chave do livro, né? A chave que o livro dá, a chave mestra, né? Pode dizer assim, que abre todas as portas para que a gente tenha uma vida abundante e próspera. Então vamos lá. Tudo que você vê na Terra é feito de uma substância original, da qual todas as coisas procedem. Novas formas vão sendo feitas constantemente e as mais antigas vão se dissolvendo, mas todas as formas assumidas por uma única matéria. Ninguém é mantido na pobreza por uma limitação na fonte de riqueza. Há mais do que o bastante para todos. O universo foi feito dela. Do que ele está falando? Da substância amorfa. Ju, o que é essa substância amorfa? Que nome estranho é esse? Você vai ouvir falar agora da substância amorfa todos os capítulos desse livro. Gente, amorfa significa sem forma, algo que não tem forma, né? Essa substância, ela também é chamada de substância pensante, matriz divina, a matriz do universo, campo quântico, também foi chamada de éter pelos cientistas. Então, você vai ouvir muito falar, quando ele fala substância amorfa, substância sem forma, ou ele também vai se referir a essa substância como uma substância pensante. Essa substância ela é viva. O que ele está falando aqui? Se algo faltar no universo, essa substância pensante, ela vai produzir isso que está faltando para o universo. Não existe escassez, porque se ao menos tiver algum tipo de limitação ou de escassez, o terminar, tudo vem dessa substância. Tudo essa substância produz. É isso que o autor está falando. Vem tudo dessa substância. Tudo procede dessa única substância. Matriz divina, substância pensante, substância amorfa. Nós vamos falar muito aqui. Eu sei que parece um pouco estranho, parece um pouco diferente. E isso aqui foi motivo de eu ficar mais de 2 anos debruçada em treinamentos longos para entender isso. E por isso que eu estou aqui dividindo com você. Porque ao entender isso, realmente foi um divisor de águas. Eu recebi uma chave mestra que começou a abrir muitas portas na minha vida. E nós vamos falar muito sobre isso, tá bom? Fica tranquila. Olha só que legal, gente. O universo foi feito dessa substância amorfa. Os espaços dentro, através e entre as formas do universo visíveis são permeados e preenchidos com essa substância original, que também ela é chamada substância original, como a matéria amorfa, com a matéria primordial de todas as coisas. Pode ainda ser feito 10.000 vezes o que já foi feito e ainda assim não se esgotará a fonte de matéria primordial do universo. Ninguém é, portanto, pobre porque a natureza é pobre ou porque não há o bastante a circuncidá-lo. Não, a natureza é um celeiro inexaurível de riquezas. O suprimento nunca seca. A substância original, substância amorfa, está viva, com energia criativa e está produzindo constantemente mais formas. A matéria amorfa responde às necessidades da humanidade. Não deixará o mundo ficar sem os melhores suprimentos. Isto é válido para toda espécie da humanidade. A matéria amorfa é inteligente, é matéria pensante, está viva e é impelida sempre para mais
vida. O impulso natural é inerente à vida, é procurar viver mais. É natural da inteligência ampliar-se e da consciência procurar estender os seus limites e encontrar uma expressão plena. O universo foi feito pela substância viva, amorfa, que toma forma a fim de se auto-expressar mais plenamente. O universo é uma grande presença viva, sempre se movendo inerentemente em direção a mais vida e seu funcionamento. Você, se é pobre, não é pobre por carência de fontes de riquezas, não. É um fato que eu mostrarei um pouco mais adiante, que os recursos da fonte amorfa estarão no comando do homem ou da mulher que agirem e pensarem de uma certa maneira. Gente, aqui está o segredo do livro. Eu sei que parece um pouco confuso a gente começar nesse capítulo aqui falando dessa substância amorfa. Nós falamos lá no prefácio, no início desse curso, que foi publicado esse livro em 1910, ok? Foi escrito em 1888, se eu não me engano, e o autor conseguiu fazer essa publicação em 1910. Quando ele publicou esse livro, não tinha sido ainda provada a existência real dessa substância, gente. Essa substância, que ele denomina amorfa, né, ou substância pensante, quando ele fala que é a substância original, que dela vem todas as coisas, dessa substância procede tudo, a natureza, tudo, nós seres humanos viemos dessa substância amorfa. Ele não sabia, não tinha-se provas da existência dessa substância amorfa, tá? Então ele, por pura intuição, por revelação que foi dada a ele, na época ele escreveu e ele afirmou isso. Na época foi impactante essa informação, mas hoje, gente, 2021, existe um satélite chamado Chandra, que ele foi tirar uma fotografia do universo, né? Que dessa parte escura que parece que não tem nada, mas não é das estrelas, dessa parte que fica vazia, que seria vazia, né? E foi comprovado a existência dessa substância, e que ela permeia, penetra e preenche os interespaços do universo, ou seja, entre eu e você, entre eu e esse celular, entre você e alguma pessoa, entre você e a distância que está do seu móvel, do seu celular, do seu computador, não existe vazio, existe sim essa substância que permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Então, o que o autor ensina? E o autor naquela época ele não tinha qualquer condições de provar o que ele falou no livro, porém hoje a ciência já comprova que a matriz divina, que existe uma matriz divina, uma substância de onde todas as coisas são feitas. Eu sei que essa informação ela é impactante, por isso eu falo para você, pesquise mais sobre esse nome, substância amorfa, éter, substância pensante, substância original, matriz divina, e você vai se surpreender com o que você vai conhecer a partir daqui a sua mente vai se expandir. Como Albert Einstein disse, uma vez que a mente expande, ela não retorna mais ao seu estado original. E é assim que eu desejo para você. Parece que vai dar um nó na nossa mente, mas tudo vai se encaixar e você vai entender. Se você está aqui, é porque você está preparado, preparada para aprender coisas que estavam guardadas há muito tempo de milhares de pessoas, mas você foi escolhido para aprender e ensinar para as pessoas, ok? O que o autor fala aqui nesse capítulo para a gente encerrar a aula de hoje? Que a riqueza pode ser monopolizada, cercada, fechada por um grupo de pessoas, tomar para si? Não existe isso. Existe abundância para todos. Estamos num universo que é abundante, que é farto, que, sabe, existe muita riqueza nele. Porém, nós precisamos nadar na correnteza dessa riqueza, dessa prosperidade, desse fluxo do universo. E fala, como que se faz isso? Pensando de uma certa maneira. E como a gente vai pensar de uma certa maneira? Os próximos capítulos vão aí trazer esses ensinamentos que são simples, direto e que pode transformar toda a sua vida. Primeiro, você precisa acreditar que existe essa substância amorfa. Não acredita porque eu estou te falando, porque está escrito nesse livro, não. Procura mais, se informe mais e depois conclua você. Concluiu a existência dessa substância pensante, substância amorfa, dessa matriz divina?
Então, o que fazer? Ela existe por quê? O que eu faço com os meus pensamentos e com essa matriz divina? O que tem a ver uma relação com a outra? O que será? É muito interessante, tenho certeza que você vai gostar. E isso não vai trazer somente prosperidade financeira para sua vida, não. Vai trazer prosperidade em todas as áreas da sua vida. Uma vez que você entende isso, uma vez que você consegue ter essa consciência, você nunca mais é a mesma pessoa. E você vai entender que você veio sim para viver essa experiência de vida, uma vida abundante, feliz e próspera. Tá bom? A gente se vê na próxima videoaula. Não se esqueça de deixar o joinha. Se você ficou até aqui também não é inscrito no canal, se inscreve para não perder mais nenhuma aula. Um grande beijo. Tchau!